Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, não extensivo ao recém-nascido. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 14, parágrafo 3º, será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, sem o direito de defesa, pois é procedimento administrativo preliminar. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 59, praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constituem deveres do condenado urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 39, constituem deveres do condenado. Inciso 1. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. 2. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. 3. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 105, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não constituem direitos do preso constituição de pecúlio. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso, inciso 1, alimentação suficiente e vestuário. 2. Atribuição de trabalho e sua remuneração. 3. Previdência social. 4. Constituição de pecúlio. A saber, pecúlio. Todo o dinheiro que uma pessoa guardou pensando no futuro ou numa eventualidade. É o famoso pé de meia. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal não incluirão em seus programas de educação à distância o atendimento aos presos e às presas. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 18-A, parágrafo 3º, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino o atendimento aos presos e às presas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao patronato fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana.
Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 79, incumbe também ao patronato, inciso 1, orientar os condenados à pena restritiva de direitos. 2. Fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao Ministério Público determinar o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 5, determinar, a linha G, o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. H. A remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Ministério Público interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 68, incumbe ao Ministério Público interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução. Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao MP, no caso de processo judicial, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º-A, parágrafo 2º, a autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não incumbe ao Serviço de Assistência Social providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 6, providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 28, o trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 16, parágrafo 1º, as unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos penais.
Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução interditar no todo ou em parte estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 8, interditar no todo ou em parte estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, em cada região, haverá pelo menos uma casa do albergado. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 95, em cada região haverá pelo menos uma casa do albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 131, o livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que são órgãos da execução penal o juízo da execução e a defensoria pública. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 61, são órgãos da execução penal, inciso 1, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 2, o Juízo da Execução, 3, o Ministério Público, 4, o Conselho Penitenciário, 5, os Departamentos Penitenciários, 6, o Patronato, 7, o Conselho da Comunidade, 8, a Defensoria Pública. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não incumbe à Defensoria Pública requerer a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81b, incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 1, requerer, a linha D, a unificação de penas, E, a detração e remissão da pena, F, a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, ao condenado e ao internado, serão assegurados apenas os direitos atingidos pela sentença ou pela lei. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 3º, ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constituem direitos do preso chamamento nominal. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41,
constituem direitos do preso, inciso 8. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. 9. Entrevista pessoal e reservada com o advogado. 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 11. Chamamento nominal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83-A, poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução decidir sobre incidentes da execução. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 3, decidir sobre a linha A, soma ou unificação de penas, B, progressão ou regressão nos regimes, C, detração e remissão da pena, D, suspensão condicional da pena, E, livramento condicional, F, incidentes da execução. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se efetivará em seção especial da cadeia pública. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 201, na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se efetivará em seção especial da cadeia pública. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81-A, a Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constitui o crime de falsidade ideológica declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 130, constitui o crime do artigo 299 do Código Penal, falsidade ideológica, declarar ou atestar falsamente prestação de serviços para fim de instruir pedido de remissão. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que pode suscitar um incidente de excesso ou desvio de execução, entre outros, o Ministério Público. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 186, podem suscitar um incidente de excesso ou desvio de execução, inciso 1, o Ministério Público, 2, o Conselho Penitenciário, 3, o sentenciado, 4, qualquer dos demais órgãos da execução penal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que
As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 55, as recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais! Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública apenas dentro dos estabelecimentos penais. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 16, as unidades da Federação deverão ter serviço de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 10, a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 110, o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa não podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 86, as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as faltas disciplinares classificam-se em leves, médias, graves e gravíssimas. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 49, as faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Parágrafo único.
Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a cadeia pública será instalada próximo de centro urbano. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, capítulo 7 da Cadeia Pública, artigo 104, o estabelecimento de que trata este capítulo, cadeia pública, será instalado próximo de centro urbano, observando-se na construção as exigências mínimas referidas no artigo 88 e seu parágrafo único desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o centro de observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 97, o centro de observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal. Artigo 98. Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação na falta do centro de observação. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o isolamento será sempre comunicado ao Ministério Público e à família do preso. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 58, o isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à seção 2 dos regimes, o juiz não poderá modificar as condições estabelecidas de ofício. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 116, o juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 84, parágrafo 4º, o preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Departamento Penitenciário Nacional é o órgão executivo da Política Penitenciária Nacional. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 71, o Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Item correto, conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 20,
As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença em normas legais ou regulamentares. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 185, haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença em normas legais ou regulamentares. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81b, parágrafo único, o órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, para o preso provisório, o trabalho é obrigatório. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 31, o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os condenados serão classificados segundo seus antecedentes, não se verificando sua personalidade, pois deve-se preservar a intimidade do preso. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 5º, os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz da execução o descumprimento da pena. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 155, a autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz da execução o descumprimento da pena. Parágrafo único. A comunicação prevista neste artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o procedimento judicial, o procedimento correspondente às situações previstas nesta lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juízo da execução. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 194, o procedimento correspondente às situações previstas nesta lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juízo da execução. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a legislação local não poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 119, a legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Artigo 36, parágrafo 1º do Código Penal.
Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, das penas privativas de liberdade, cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade mediante alvará do diretor do estabelecimento penal. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 109, cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança no que couber o disposto na seção 2 dos direitos. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 42, aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança no que couber o disposto nesta seção. Seção 2 dos direitos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Serviço de Assistência Social orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 7, orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 67, o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!